Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé? Vamos começar o nosso culto cantando este cântico, Louvores e Honras. Da Bíblia, está projetado ali, então acompanhe no seu boletim. Portanto, ofereçamos sempre por Jesus Cristo a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Os irmãos? Todos, porque andamos por fé e não por vista. Amém. Vamos continuar louvando a Deus com o cântico Só em Jesus. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz. Lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo eu posso caminhar. Consolador completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei
poder de Cristo por toda a minha vida aqui. Dele serão meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar me chamar. Só em Jesus confiarei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, livrei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao secar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado a Deus por estarmos na tua casa mais este domingo. Nós te agradecemos pela semana que passou e também te agradecemos por mais uma semana de vida, Deus. Continue abençoando, Pai, o nosso culto que prestamos a Ti. Abençoe a vida de cada irmão aqui presente e também daqueles que estão acompanhando pela internet. Ó Deus, que este momento seja um momento santo, seja um momento, ó Deus, de consagração e também, ó Deus, que possamos, ó Pai, estar esquecendo, Pai, deixando tudo de lado que nos atrapalhe de adorar o Teu nome neste momento, Pai. Que o Senhor venha falar no nosso coração através da mensagem, dos cânticos, ó Deus. Abençoe este momento aqui na Bela Vista e em tantas outras igrejas espalhadas pelo mundo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Você pode se assentar. Nossa leitura desta manhã está no capítulo 21 do livro dos Atos. Livro dos Atos, capítulo 21. Depois de ler a palavra de Deus, nós vamos orar. Atos, capítulo 21, leitura que começará no verso número 27. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, o Paulo, no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar.
E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque antes tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensava que Paulo o introduzia no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da coorte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar ou carregar, por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o! E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois, e persegui este caminho, o Evangelho, até à morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também me é testemunha o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, o que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levantado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou, para que conheças a sua vontade e vejas por aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim e vi aquele que me dizia: dá-te pressa. É Jesus quem está dizendo: e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor,
Eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti, e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles e arrojando de si as vestes e lançando o pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões, e mandou vir os principais sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. E esta reunião, Deus permitindo, veremos domingo que vem. O povo do Senhor, a palavra de Deus diz: amém. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Tu, Senhor, que és grandioso em todas as Tuas obras, poderoso em todos os Teus feitos, tens também, Senhor, muitas vezes provado o Teu cuidado e a Tua compaixão para conosco. Tens, ó Deus, deixado acima de qualquer dúvida o Teu amor, porque na cruz do Calvário o Teu Filho expiou por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, Senhor, assim como abriste o coração de Paulo, que era um ferrenho inimigo, abriste também o meu coração. Abriste também, Senhor, o coração de cada um de nós, para que do Senhor nós recebêssemos a bênção da vida, a graça da salvação e a luz da fé. Ó Deus, nós não temos nenhum mérito e nenhuma conquista nesta salvação. Do Senhor ela vem. É o Senhor quem nos salva. E hoje, Senhor, mais uma vez e para sempre, obrigado. E rendemos a Ti ações de graças e louvores por causa do Teu grande amor para com os pecadores, Deus, a ponto de nos salvar. Achegamo-nos, Senhor, ao trono da graça, entristecidos, que ainda muitas vezes nos façamos transgressores contra a Tua lei. E confessamos, ó Deus, ainda muitas vezes que deixamos de fazer o que devemos fazer e que fazemos aquilo que é contrário à Tua vontade. Pensamentos e palavras e sentimentos e ações pecaminosos, inúteis, impuros. Ó Deus, nós nos achegamos a Ti para receber do Senhor o renovo, a bênção, Deus, da paz dos pecados perdoados pelo sangue da cruz. Perdoa-nos sim, Deus. E que Teu Espírito Santo nos faça lembrar, mesmo nesta hora, que somos do Senhor, que os nossos pecados já foram punidos e que Tu já nos libertaste eternamente de estarmos separados de Ti. Como então, Deus, não agradecer e não ter para contigo alegria tão grande, Senhor, e gratidão por causa das bênçãos da Tua misericórdia e porque podemos nos achegar a Ti, Deus de toda a graça, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Rogamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que Tu faças este tempo de pandemia findar. Rogamos, ó Deus, que os danos desta pandemia já sentidos, e aqueles, Senhor, que são receios ainda em nosso coração, Senhor, que cada necessidade do Teu povo, Tu provejas como prometestes prover, e que a cada passo e a cada dia o Teu povo prove e veja que o Senhor é bom. Deus eterno de amor e de graça, que neste tempo tão difícil, Senhor, muitos possam procurar Jesus Cristo e encontrá-lo como seu Salvador e Senhor. Até pela nossa influência, Deus, pelo nosso convite, pelo nosso testemunho, que o Senhor atue, Senhor Deus, na salvação daqueles que não Te conhecem, na salvação dos nossos familiares, vizinhos, amigos, na salvação daquelas pessoas que não sabemos quem são, mas que o Senhor sabe. Senhor Deus, sim, que o Evangelho se prove novamente frutífero, poderoso e transformador de mentes, corações e vidas. Clamamos, Senhor Deus, por aquelas pessoas que estão enfermas e pedimos que elas tenham o conforto do Senhor e, segundo a Tua vontade, a cura das suas enfermidades. Abençoa, Senhor Deus, o nosso irmão Braulio na recuperação da cirurgia que se submeteu ontem. Abençoa, Senhor Deus, a irmã Jardilene, o bebezinho Igor. Em nome de Jesus, Deus, que o crescimento desta criança venha do Senhor a cada dia, Deus. E que o Senhor responda às orações do Teu povo em todo lugar. Abençoa, Senhor Deus, tantas outras pessoas carentes do conforto que só o Senhor pode dar e da cura que o Senhor lhes pode prover. Deus eterno de amor e de graça, eis aqui a Tua igreja, Senhor. E o Senhor conhece cada vida que compõe esta família espiritual. Une-nos uns aos outros, Deus de amor, em amor fraternal tão verdadeiro, que cada um de nós possa contar com seu irmão e a sua irmã, e que cada irmão e irmã possa contar com cada um de nós, para oração, para conselho espiritual, para companhia, Senhor Deus, e encorajamento. Sim, Senhor Deus, faze-nos ainda maiores bênçãos na vida uns dos outros. Sustenta, Senhor Deus, as famílias do Teu povo, a casa onde cada um mora, e sustenta, Senhor Deus, a Tua causa aqui e em cada uma das Tuas igrejas, que pela graça do Senhor ainda são fiéis ao Evangelho e ainda permanecem, Senhor Deus, corajosamente resistindo ao mundo e aos modismos para Te servir com alegria. Sim, Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada uma das Tuas igrejas, nada deixando faltar, mas aumentando, Senhor Deus, em fruto de vidas e de amor e de grandes operações de Deus. Oramos por aqueles que estão nos campos missionários, como embaixadores do reino dos céus. Senhor, que não lhes falte conforto e alegria, coragem e unção, que seu trabalho seja frutífero nas vidas que alcançarão, e que Teu povo, Deus, nós a quem o Senhor dá este privilégio de estarmos em posição tão confortável, que nós deles não nos esqueçamos, nem de orar, nem de contribuir para o seu sustento. Oramos, Senhor, por aqueles cordeirinhos de Jesus Cristo, as crianças, os juniores da nossa igreja, pedindo, Deus, que suas famílias tenham toda a sabedoria do Senhor para criá-los, educá-los no caminho em que devem andar. E a igreja tenha amor por eles, Senhor Deus, para dedicar-se a evangelizá-los e discipulá-los desde muito cedo, porque assim o Senhor os há de livrar de desperdiçarem as suas vidas nas tristezas do mundo. Senhor, que muito cedo estes meninos e meninas possam encontrar-se com o Senhor Jesus
e que vivam todas as suas vidas para a glória de Deus. Senhor, obrigado, porque no teu coração cheio de amor, tu criaste a oração pela qual o teu povo se achega a ti. Sim, Deus, vimos a ti porque o Senhor tem cuidado de nós. Vimos a ti porque o Senhor nos remiu. Vimos a ti porque somos teus. E vimos a ti, Senhor Deus, para receber do Senhor a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E para receber, Senhor Deus, a paz contigo, a comunhão contigo, da qual não queremos nunca nos afastar. Ensina-nos a tua palavra, a palavra que lemos, Deus. Obrigado pela vida do teu servo Paulo, lá do passado. Obrigado por tudo que o Senhor fez registrar na Bíblia a respeito deste grande homem a quem devemos imitar. E que o Senhor nos ensine, Deus, como devemos viver aqui neste mundo, te honrando e sempre esperando, com esperança e alegria, a trombeta que vai soar, nos chamando para a nossa casa. Hoje, Deus, reunidos aqui, em outros lugares, nós queremos novamente dizer, um só coração, Maranata, vem, Senhor Jesus. Enquanto a ti aprover, Deus, que esperemos, que o Senhor mesmo nos firme em amor, em fé e em esperança, vivendo aqui cada dia, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A ti, Senhor, hosana e glória, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé, vamos cantar. Que bênção é ser um crente, na tristeza, na tentação, na provação e até na hora da morte. É uma bênção ser um crente, e nós somos sempre felizes em Jesus, o nosso Senhor. Se pesa mais dor, se me deres gozar, se dura mais forte sofrer, oh,
Sentem-se, queridos. Faz 4 meses, quase 5 meses, que a gente não dá um abraço, irmão Hélio, nos cultos da igreja. Puxa vida. Mas, por algum tempo ainda, continuemos orando pelo fim disto, para que a gente possa voltar a expressar o amor fraternal desta forma. Nós queremos cumprimentar os que estão nos visitando hoje. Muito obrigado, Deus abençoe suas vidas. Bem como aqueles que estão participando do culto pela internet. Essas pessoas que estão aqui deixando os seus comentários. Renilza Leite, Reninha, mandou dizer que ama cada um de nós. Irmã Luísa, lá do Equador, nós queremos cumprimentá-la. Irmã Marlene, Hélio Matos, Marinês, Eber, Vantuil, Dilza, Pastora Costa, Jardene, Rosilene, Glaucos e família lá em Varginha. É bom nós estarmos juntos. Mencionei aqueles que deixaram comentários no vídeo. Peço que, se assim puderem, o façam aqueles que estão, a irmã Janete e família também. Deixem aí no vídeo o seu comentário. Curta este vídeo, você que está participando via YouTube, e se inscreva no canal se ainda não o fez. Nós começamos uma semana muito importante, ou pelo menos eu suponho que seja pelos aniversariantes desta semana. Amanhã faz aniversário a irmã Cristina, lá de Brasília, está em Brasília, né? Mudou para lá no começo do ano. Nós mandamos para Cristina o nosso abraço. E no dia 28, a Ariadne e a Maria Isabel. Veja que dia, meus amados irmãos, deve ser feriado, dia 28 de julho. Aniversário da Ariadne e da Maria Isabel. Nós mandamos para as irmãs o nosso cumprimento amigo. O nosso cumprimento amigo pelos seus aniversários. Quarta-feira, Deus permitindo, estaremos novamente reunidos às 19h30, ainda exclusivamente online, mas Deus nos tem dado noites tão abençoadas nas quartas-feiras. Participe. Se a quarta-feira à noite não é possível para você, você pode ouvir o estudo posteriormente, mas pode participar ao vivo e desse momento de interação no qual Deus tanto nos abençoa. Também esta semana, no dia 2 de agosto, é aniversário da Luana. Então ainda hoje dê um sorriso para a Luana, que faz aniversário esta semana. Meus amados irmãos, nós começamos esta semana os cultos em família. Como tem sido bom tirar esse tempo à noite com as famílias da igreja, totalmente virtual. A família do pastor participa daqui, visitando uma das famílias da igreja e juntos, prestando culto ao Senhor, orando, cantando. Na terça-feira nós estivemos com a família da irmã Ana Amélia, foi a primeira e foi tão bom. E na quinta-feira estivemos com o irmão Luiz, Janete e as meninas também, muito bom. Esta semana, então amanhã eu devo agendar com mais algumas famílias da igreja e orem sempre para que isso promova unidade e harmonia e alegria, fortalecimento no seio da nossa igreja. Irmãos, nós temos falado todos os domingos sobre isto, e eu sei que os irmãos sabem da seriedade deste assunto, é que com tudo o que está acontecendo, o impacto econômico e social desta crise, a disparada do preço do dólar, o que está em maior risco é o sustento dos missionários. Então nossa palavra tem sido sempre esta, para que os irmãos coloquem em seu coração, deixe Deus colocar em seu coração, uma oferta especial ou a oferta mensal que nós temos estimulado os irmãos a contribuírem mensalmente. Sugerimos 1% da renda da família para missões, que nós dividimos em 3 partes iguais, para a Junta de Missões Estaduais da Convenção Batista Mineira, para a Junta de Missões Nacionais e para a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Ore a Deus para poder participar disto. E ore também para que aqui, em todo lugar, Deus haja dessa forma nos corações dos crentes, para que não seja necessário que os missionários deixem os campos onde estão trabalhando. Ontem nós tivemos um encontro da juventude. Que tempo gostoso, meus amados irmãos. Quando terminou, o pessoal falando, mas já acabou? Pois é, foi tão bom. E nós tomamos lá algumas decisões. Uma delas é com relação a suspender
o acampamento da juventude, que iria acontecer agora no mês de setembro. Nós não sabemos, é imprevisível saber se a situação será favorável lá, e mesmo o ajuste das coisas que precisa ser feito seria muito difícil. Então, os irmãos, orem para que tão cedo quanto possível, no primeiro feriado que tivermos em vista, Deus nos permita ir com os nossos jovens e adolescentes, e eu tenho certeza que alguns que não são tão jovens assim vão querer participar também, para a gente ter esse tempo juntos, de alegria, de congraçamento. Ore por isto. E também suspender as atividades do mês da juventude, que começaria domingo que vem, é sempre o mês de agosto, porque fazê-lo assim de... Jovem gosta de andar em bando, né? É uma criatura gregária. Então nós estamos orando para que tão cedo quanto possível a gente possa ter as atividades do mês da juventude. Também, meus amados irmãos, decidimos ontem ter um encontro por mês virtual, como já vínhamos fazendo, mas agora mais certinha a data, que vai ser muito bom, para conhecimento dos irmãos. Os irmãos foram chamados a orar ontem pelo Braulio, na verdade na sexta-feira. O Braulio teve uma crise de apêndice e precisou fazer a cirurgia súbito. Graças a Deus correu tudo bem, ele está se recuperando. Orem pelo nosso irmão. E peço aos irmãos que orem também pela família e pelas igrejas por onde passou o pastor Bittencourt. Pastor Bittencourt, muito conhecido aqui em Minas Gerais, cuidou das igrejas batistas mineiras durante décadas. E o Senhor o chamou hoje de manhã, aos 96 anos de idade. Uma vida feliz, frutífera. Sua esposa, irmã Maria Bittencourt, já tinha ido para o Senhor alguns anos atrás. E nós, ainda que tenhamos tristeza em compartilhar isso com os irmãos, porque o pastor Bittencourt sempre foi uma pessoa muito atenciosa, muito gentil com os mais jovens, coração muito posto na obra do Senhor, nós temos grande conforto em saber que aquilo que para nós é promessa, para ele já é realidade. Por fim, meus queridos, apenas orientar, como temos feito, que as suas contribuições financeiras, o dízimo de Deus, as ofertas para missões e outros esforços da igreja, os irmãos façam, que têm frequentado os cultos e se sentem aptos a isto, pela urna aqui mesmo. Aqueles que estão somente pela internet, que o façam transferindo para as contas bancárias da igreja. E é esta parte do culto que nós teremos agora. Nós pedimos à irmã Cláudia que fizesse uma teleparticipação e ela topou. Posso apenas dizer que isso também é ensaio para a comemoração do aniversário da igreja, que vai acontecer agora nesse mês de agosto. Então, temos a teleparticipação da nossa irmã. Nós que aqui estamos, vamos cultuar a Deus com o nosso dízimo e oferta. Você que está em casa, se para participar deste ato quiser fazer transferência agora, pode bem, o banco processa. Vamos nos alegrar com a nossa irmã e receber esta inspiração enquanto cultuamos a Deus dessa forma. Antes de se levantar do banco, antes de transferir para a conta, ore a Deus e agradeça o sustento e as promessas que Deus nos tem cercado. Vamos cultuar o Senhor desta forma. Eu
De tua presença não me quero afastar. Se decidisse negar minha fé e não confiasse mais no Senhor, não teria onde ir, não teria onde ir. Se desprezasse meu coração a santa graça que me salvou, não teria onde ir, não teria onde ir. Convencida estou que sem teu amor se acabariam minhas forças, e sem ti meu coração sedento se morre e seca. Perto de ti eu quero estar. De tua presença não me quero afastar. Perto de ti, Jesus, eu quero estar. De tua presença não me quero afastar. Convencido estou que sem teu amor se acabariam minhas forças, e sem ti meu coração sedento se morre e seca. Perto de ti eu quero estar. De tua presença não me quero afastar. Perto de ti, Jesus, eu quero estar. De tua presença não me quero afastar. Jesus. Bem, nós agradecemos a irmã Ariadne e a irmã Cláudia pela teleparticipação. Vamos orar. Ó, que pastor bonito. Vamos orar, amados, e pedir que o Senhor abençoe estes dízimos e ofertas. O Senhor prepare o nosso coração para a palavra que iremos ouvir. Os aniversariantes da semana também sejam por Deus abençoados. Irmão Sheldon, pode ver o microfone? Vamos levar a Deus em oração? Oremos, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bondoso, amoroso, o Senhor é perfeito, Deus, e o Senhor nos salvou, o Senhor entregou o Teu Filho por nós, e aqui estamos, Deus, para Te adorar, Te louvar e dar graças a Ti, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem dado condições ao Teu povo de se sustentar e sustentar a Tua igreja, Deus. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Abençoa, Deus, cada dízimo e oferta, Deus, que foi depositado aqui hoje, aquele dízimo e oferta também, Deus, que é depositado online pelas contas. Abençoe, Deus, e que possamos continuar sendo gratos ao Senhor, Deus, Amém. por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Abençoa, Deus, também, Deus, aqueles que fazem aniversário esta semana, que, ó Deus, somos muito gratos, Deus, porque é mais um ano de vida, é mais um ano de saúde, mais um ano de lutas e alegrias, Deus, que o Senhor possibilitou que eles podem viver, Deus. Também mais um ano na Tua presença, Deus, Te conhecendo, crescendo e tendo intimidade com o Senhor, Deus. Abençoa, Deus, dê muitos mais anos a todos eles e continue, Deus, abençoando este culto agora. Em nome de Jesus é o que Te pedimos e oramos. Amém. Amém. Obrigado, Sheldon. O texto da mensagem da manhã já foi lido, é Atos capítulo 21 até o final do capítulo 22.
Nós estamos sendo ensinados por Deus neste livro impressionante, desde o começo do ano passado. Eu não posso esconder para os irmãos que já estou com os olhos em vista. Se nós podemos programar, o coração do homem faz plano, o Senhor dirige os passos. Nós queremos terminar o livro dos Atos dos próximos domingos, talvez os primeiros domingos de setembro. Depois nós nos ausentaremos por alguns domingos para os irmãos descansarem do pastor. E voltando, nós começaremos uma nova série de estudos no Evangelho de Marcos, onde nós conheceremos mais o nosso Salvador e a sua grande obra por nós. Mas, isto para daqui a pouco. Para hoje nós temos este dinâmico texto que foi lido, o testemunho, na verdade, a prisão, o linchamento, para ser mais preciso, do apóstolo Paulo em Jerusalém, e a forma como Deus agiu governando aquela situação e abrindo para o apóstolo Paulo uma oportunidade de testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Estas foram as cenas que nós lemos. E depois de fazer duas considerações, que eu intitulei planos de baixo versus planos de cima, eu farei com os irmãos 3 reflexões sobre a forma como nós vivemos a nossa fé, a forma como nós confiamos em Deus e sobre a forma como nós usufruímos e a que propósito nós damos as bênçãos que Deus tem dispensado sobre a nossa vida. A cena começou exatamente de onde nós paramos no domingo passado. Paulo, visitando a igreja de Jerusalém, encontrou lá um corpo de Cristo, porém um corpo adoecido, atacado pelo vírus perigosíssimo do mundanismo, travestido de religião, porém mundano igual. E custando ao corpo de Cristo ali saúde e vida. E sim, meus amados irmãos, o mundanismo continua a ser ainda hoje um vírus muito perigoso, expresso em uma mentalidade mundana, incrédula, carnal, em hábitos, em acompanharmos os modismos do mundo, nos esquecendo para onde o mundo está caminhando, para o inferno. E nos tornando contribuintes não para a saúde do corpo de Cristo, mas misericórdia de Deus, para o contrário. O coração daquela igreja estava endurecido, por incrível que pareça. Estavam acreditando em fofocas mentirosas contra um apóstolo. E não dariam ouvidos aos pastores da igreja para corrigirem aquilo. Foi necessário que Paulo externasse o seu amor e a sua submissão, que Paulo externasse a sua humildade num corte de cabelo, rapando a cabeça. 7 dias depois, a lei requeria queimar o cabelo. Nós já estudamos isso lá em Atos, capítulo 19, e está no YouTube, se você quiser voltar sobre isso e ver sobre todo esse processo, sobre toda essa questão. Nós não temos tempo para dedicar a isto hoje, mas foi quando Paulo entrou no templo, verso 27, 7 dias depois, os judeus da Ásia, os mesmos que tinham feito todo aquele alvoroço, aquele transtorno que nós vimos em Atos capítulo 19, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Note essa expressão na sua Bíblia, está escrito lançaram mão, mas essa expressão denota violência, como se eles tivessem o agarrado com força, com ódio. Veja as coisas que foram acontecendo. Depois de terem agarrado Paulo, eles criaram uma agitação tremenda, chamando mais gente para si. Num dia normal, o templo tinha alguns milhares de pessoas. Num dia atípico, ele tinha dezenas de milhares de pessoas. Nós não conseguimos imaginar, ainda mais por causa do tempo que estamos vivendo. Qualquer 30 pessoas é muita gente. Imagine dezenas de milhares, 10, 20, 30 mil pessoas, afluindo àquele clamor. O texto diz no verso número 30 que eles o arrastaram para fora do templo. Lucas foi cuidadoso de escrever um detalhe no final do verso 30, logo as portas se fecharam. Sabe o que isso significa? Morte à vista. Quando se vinha que alguém seria morto,
fechavam as portas. Era um costume, uma lei religiosa aqui cumprida. Aquelas autoridades perceberam que aquilo terminaria na morte do apóstolo Paulo, e este era o intento ali, naquela ocasião. Quando chegou o policial, um coronel romano, para ser mais preciso, o verso 32 diz que quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo, quer dizer, até ali eles o estavam ferindo. Meus amados irmãos, duas lições aqui simples, eu intitulei de planos de baixo. Todo o avanço do reino de Deus encontrará pelo menos duas terríveis fontes de resistência. A primeira delas é a carne, a natureza caída do ser humano. Porque quando o Evangelho se aproxima de nós, algo dentro de nós entende rapidamente que se o Evangelho penetrar o nosso coração, o eu será destronado. Tem que ser. Gioia Júnior, poeta famoso do povo batista, disse que todo coração tem um trono e uma cruz. Ou você está na cruz e Cristo está no trono, ou você está no trono e Cristo está na cruz. Não há outra opção. O coração humano entende isto mais rápido do que a mente. Porque o Evangelho, ele vai nos dizer que nós não podemos viver para nós mesmos, nem segundo nós mesmos. O Evangelho nos alerta que as coisas que nós fazemos com tanta alegria nelas, com tanta satisfação nelas, são transgressões. O Evangelho nos condena à morte. Antes de nos ressuscitar para a vida. É triste que o Evangelho, o precioso Evangelho de Deus, perfeito Evangelho de Deus, esteja mesmo no dia de hoje e no nosso tempo, quando pregado só uma metade. Só a metade que agrada o coração humano. Só a metade que traz tranquilidade e que cauteriza as nossas consciências. Quando o puro Evangelho de Deus é uma espada de 2 gumes, não de um só. 2 gumes. Primeira mensagem do Evangelho, quantas vezes os irmãos já me ouviram dizer isto? E eu continuarei dizendo. A primeira mensagem do Evangelho é contra nós, para que nós possamos encontrar Deus por nós. Sim, tudo o que estava acontecendo ali, nós não devemos resumi-lo a ódio teológico, a birra religiosa, nem dizer que era apenas conflito daquela questão de gentios e judeus. Meus amados irmãos, tudo isso era muito sentido ali, mas havia algo muito mais profundo ali. A rejeição que o coração humano tem ao Evangelho de Deus é o que está por trás de tudo aquilo. Você entende isto? Então entenda também que existe um espírito maligno, um anjo caído, acompanhado de uma hoste de outros anjos caídos, que não são onipotentes, não cultive isso na sua imaginação, não são onipresentes, não são oniscientes, mas são velhos e experientes e familiarizados com o ser humano. E que estas criaturas terríveis manipulam a carne constantemente. Eu não tenho tempo para isso nesta manhã, mas um estudo bíblico muito interessante para fazermos é descobrir biblicamente que Satanás nem tanto corruptela de Deus quer ser, como odiador do ser humano ele é, destruidor do ser humano, e principalmente destruidor da imagem de Deus no ser humano. Porque diz a Bíblia
que o ser humano foi criado inferior aos anjos, sim ou não? Nem preciso perguntar, é constatação mera. Mas a ordem que Deus o Pai deu foi que os anjos servissem os seres humanos. O coração de um deles e de muitos deles se encheu de orgulho, tornando-se odiador perpétuo do ser humano. Porque não são os anjos que são a imagem de Deus, os seres humanos o são. Então observe, rapidamente, observe a forma como as modas pecaminosas do nosso tempo redundam em praticamente uma coisa só: desfigurar o ser humano. Sim, porque o espírito maligno odeia o ser humano e quer desfigurar o ser humano. Ele diz a um homem: transforme-se numa mulher, e ele não vira nem uma coisa nem a outra. Fica um homem desfigurado. E a criatura que odeia o ser humano quer desfigurar o ser humano. A criatura que odeia o ser humano diz: você precisa do conteúdo deste copo para sentir-se tranquilo. E quantas vidas nós temos visto o álcool dilapidar. Há um espírito maligno, cujo objetivo é a destruição do ser humano e desfigurar no ser humano a imagem de Deus. Mas observe que em tudo isto aqui, as pessoas que estavam sendo o instrumento, para me expressar desta forma, dos planos de baixo, da carne e do inferno, eram pomposos e dignos e educados e limpos e apresentáveis religiosos, frequentadores do templo, conhecedores da lei de Moisés, repetidores de salmos. Com tudo isto, continuavam sendo fantoches. Não isentos de culpa, mas fantoches nas mãos de alguém muito pior do que eles. E agora observe, para a gente concluir esta primeira reflexão, o seguinte: que até certo ponto, Deus permitiu eles fazerem tudo o que queriam. Sim ou não? Deus deixou eles agarrarem o apóstolo Paulo. Não vieram 12 legiões de anjos. Deus deixou eles criarem aquele circo de mentiras. E não houve a voz de trovão do Pai. Deus permitiu que eles o ferissem. E que a morte do apóstolo Paulo ficasse tão evidente que as portas do templo foram fechadas. Por isso que eu gosto de igreja aberta, com a porta aberta. Vida, fechada é morte. Deus deixou aquelas coisas acontecerem. Parecia, por um momento, que os planos de Satanás, que os planos daqueles odiosos inimigos de Jesus Cristo, com o coração fervendo de ódio, pareceu, por um momento, que aqueles planos triunfariam. Planos de baixo. Versus os planos de cima. Existe uma ironia nesse texto, não sei se você percebeu. A ironia nesse texto é que os religiosos, os leitores da lei de Moisés, os memorizadores de salmos, os repetidores de orações, que tantas vezes por dia, no mínimo 3, repetiam aquelas sagradas palavras em hebraico, que o Espírito Santo inspirou e deu a Moisés, que o Espírito Santo inspirou e deu a Daniel, eles as repetiam religiosamente. Que as pessoas que lavavam as suas mãos antes de comer, segundo a tradição dos anciãos, e que usavam caixinhas amarradas pelo corpo com versículos bíblicos, que as pessoas que pregavam versículos na porta, eis eu que prego versículo na minha porta, tem um lá, todo tamanho escrito uma plaquinha em cima, que os dizimistas, que os ofertantes do templo, que estas pessoas, veja que grande ironia esse texto traz, que estas pessoas tenham sido instrumentos do mundo, da carne e do diabo, enquanto um soldado romano
filho de pai idólatra, filho de mãe idólatra, idólatra ele mesmo. A idolatria dos romanos, o culto doméstico eram as estátuas dos ancestrais, do pai já falecido, do avô, daquele pessoal, eles colocavam moedinha lá, faziam uma oração. Era um idólatra desse pagão, meus amados irmãos, de pai e de mãe. Era um homem que não conhecia Deus, que não amava Deus, talvez nem sequer se importasse com as coisas de Deus. Veja a ironia, os religiosos estavam sendo jogados para lá e para cá por Satanás. E um pagão idólatra, comedor de carne de porco, impuro, sujo de todos os lados, foi usado por Deus. Foi usado por Deus para livrar o apóstolo Paulo. E esta ironia, se eu posso me expressar assim, este contraste está pulsante nesta cena, porque eles ouviram do tumulto na cidade, vai o coronel, parece o texto em dizer que alguém mentiu para o coronel e disse que Paulo era um tal de egípcio, está lá no verso 38 que nós lemos, não és tu porventura aquele egípcio que fez uma sedição e levou 4.000 salteadores ao deserto? Isso aqui não é do texto nem da nossa mensagem propriamente dita, mas imagine que panela de pressão era aquele lugar naquele tempo. Ele pensou que tinha pego um preso premiado e que ia conseguir aquelas recompensas que os romanos também já pagavam. Mas foi Deus, na verdade, quem o levou para tirar das mãos e para livrar de toda aquela maldade o apóstolo Paulo. Guarde isso em mente, porque Paulo fez para ele um pedido. Verso número 39, ele diz: eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia, e rogo-te, veja isto, que me permitas falar ao povo. Agora imagine a seguinte cena, TJMG ali na Augusto de Lima, está parado, vamos imaginar num tempo normal. Muitas vezes, talvez você passando por ali tenha visto que na entrada da rua Ouro Preto é a entrada para as varas criminais, por onde entram os comboios da PM, levando os presos para serem julgados. Já viu essa cena? Eu já vi aquilo tantas vezes, aqueles carros enormes da PM, e aí o carro para, às vezes ele entra na garagem, quando é um preso bem perigoso, quando é só médio perigoso, eles descem ele algemado e vai os caras acompanhando ele para poder entrar no tribunal, para ir para a sala do juiz, para a corte que fica lá no subsolo, para ele poder ser julgado. Imagina essa cena, um de média periculosidade, descendo algemado a 2 soldados da polícia militar, 2 coronéis. Ele vira para o coronel, aquele bando de repórter do Super Notícia, do Aqui, do Tempo, do que for. O Estado de Minas ainda existe? Existe. O Estado de Minas, ele vira para o coronel e pergunta: deixa eu falar com os repórteres. Além disso, tem uma turba, centenas de pessoas, familiares da pessoa que ele matou. Consegue imaginar essa cena? Aquela multidão raivosa. O bandido vira para o coronel e fala: deixa eu falar com eles, o que você acha? O que você acha que é a resposta protocolo? Sério, qual é a possibilidade desse cara deixar Paulo falar? A gente lê o texto, talvez não perceba isto. Foi um milagre que Deus fez ali. Deus abriu uma porta. Não somente Deus deu um livramento para a vida de Paulo. Deus abriu diante de Paulo uma oportunidade. 10, 20, 30 mil pessoas. E Paulo dirige a elas. E o que ele diz? Ele não diz: esse povo está mentindo contra mim. Não. Ele não está preocupado com a sua reputação. Ele não está preocupado com o que pensam dele. Ele não está preocupado com as consequências que aquilo vai ter diante de um juiz. Ele já sabe que ele está indo para a morte. Ele já sabe. Ele enxerga ali uma oportunidade de glorificar a Deus. Aleluia. E de servir o Senhor Jesus Cristo. E de mais uma vez dar o testemunho de Jesus Cristo vivo, presente, Salvador. Ele chega para eles e diz:
Eu fui zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Ele disse, vocês estão irados? Eu estava irado. Vocês odeiam Jesus? Eu odiava Jesus. Vocês são religiosos? Eu era religioso. Tudo que vocês são, um dia eu fui. E deixei de ser. Mas ele não diz pelas suas próprias obras. Ele diz porque Jesus Cristo veio ao meu encontro. Porque Jesus Cristo me salvou. Eu encontrei com Ele. Vocês, ele dizia, estão ouvindo há anos, há 30 anos, estão dizendo que o corpo dele foi roubado. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu o vi vivo. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu não perdi o juízo. Que a mensagem que eu estou dizendo foi a mensagem que Ele me mandou dizer. E eu estou aqui para dizer para vocês que Ele é o caminho, é o que está aqui nos versos que nós lemos. Deus fez uma intervenção sobrenatural. Deus abriu uma porta impossível de se abrir. Deus preparou uma congregação para o apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, eu me sinto muito encorajado domingo após domingo subir a este púlpito, porque eu sei que eu estou pregando aos meus irmãos e minhas irmãs. Vez por outra, quando alguém tem que dar um recado aqui na frente, olha para a igreja, dá um tremido assim, né? Falar em público. Paulo tinha diante de si não um público, nem uma congregação, um auditório hostil. Mas veja que Deus agiu de tal forma que aqueles corações raivosos se calaram. Está escrito aqui, maior silêncio guardaram. Deus calou as bocas para que ouvissem o que seria dito. Pastor, mas alguém aceitou Jesus no final daquele discurso? Bem, não sabemos. Pode ser que sim. Eu quero acreditar que sim. Quero acreditar que Deus tinha naquele bando de 10, 20, 30 mil pessoas, alguns nomes, algumas dezenas ou centenas de nomes, que na eternidade Deus tinha escrito no livro da vida, e que Deus tinha determinado, segundo o seu amor e graça, e soberania, e santidade e sabedoria, que naquela ocasião eles ouviriam, e aquelas palavras causariam neles profundo impacto. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, não tenha medo de testemunhar em nenhum lugar. E se parece que não estão ouvindo, é porque não estão. Mas não é porque estão ouvindo que nós testemunhamos, é porque Deus opera nos corações. O testemunho de Paulo, eu creio, reluziu na salvação de algumas vidas naquela ocasião. Planos de baixo, a destruição de Paulo. Planos de cima, Deus permite. Como você acha que Paulo sofreu o linchamento? Dizendo assim, ó Deus, eu estou aqui te servindo, e na hora que eu preciso, o Senhor me deixa na mão. Paulo não era bebê na fé. Não foi murmurando, não foi lamentando, não foi desesperando. Se eu conheço um pouco de Paulo pelo que ele escreveu, lá na glória nós o conheceremos de fato. Se eu conheço um pouco de Paulo pelo que ele escreveu, eu acredito que ele deve ter sofrido silencioso, e ao mesmo tempo sabendo que ele não ia morrer ali, porque Jesus Cristo tinha aparecido para ele pessoalmente e dito que ele iria testemunhar diante dos reis. Então Paulo sabia que ele não iria morrer ali. Ele falou, eu sei que eu não vou morrer aqui, eu vou sofrer isso aqui e vou esperar no Senhor. E os planos de cima, Deus preparando tudo para uma grande e momentosa ocasião de compartilhar o Evangelho. 3 reflexões para nós, diante de toda esta lição da Escritura. A primeira pergunta é a seguinte, ouça essa pergunta, ela não é minha, esta palavra saiu da boca de Jesus. A pergunta número 1 é, de que espírito somos? Anote isto aí, de que espírito eu sou? De que espírito você é? Eu tiro essa pergunta deste episódio que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, o Senhor Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Escute com atenção.
Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que, digamos, que desça fogo do céu e os consuma, como também Elias fez? Voltando-se, porém, o Senhor Jesus repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Nossa primeira reflexão diante do texto que nós lemos é observar este gritante contraste. Religiosos, repetidores de salmos, que faziam orações várias vezes por dia, ensinados desde criança a lei, circuncidados, portadores de todas as vantagens, privilégios e de condições de encontrarem e de se entregarem ao Cristo de Deus, pessoas religiosas, dignas, sem nome no Serasa, pessoas que estavam assim 100%, foram contrários a Deus e se associaram ao mundo, à carne e ao diabo. Essa resposta de Jesus aqui, vós não sabeis de que espírito sois, é mais dura para mim do que quando Jesus falou para Pedro assim: vai para trás, Satanás. É mais dura, porque Jesus falou com eles: vocês nem sabem a loucura infernal que vocês estão dizendo. Meus amados e queridos irmãos, existe um alerta neste texto, que pessoas religiosas, frequentadores de cultos, que cantam hinos, que colocam a Bíblia debaixo do braço, possam ser também, aliás, possam não saber de que espírito são. Porque pela sua fé não vociferam, aliás, pela sua fé não vivem uma vida de amor, mas vociferando críticas. Vós não sabeis de que espírito sois. Pessoas que creem num Deus que perdoa todos os pecados e que reconcilia os pecadores, sentem-se, no entanto, no direito de condenar alguém porque vive uma vida diferente da sua. Sentem-se no direito de se sentir superiores a outros, quando o nosso Evangelho diz claramente que nós não temos nenhuma conquista, nem mérito, nem parte, nem obra na salvação. Vós não sabeis de que espírito sois. Pessoas que cantam o nome santo de Jesus, pessoas que cantam sou feliz com Jesus, meu Senhor, podem ser egoístas. Podem ser de um coração sem nenhuma compaixão. Eu quero dizer novamente que estes homens que estavam batendo em Paulo, com o intento de matá-lo, naquele dia mesmo de manhã, tinham se colocado de manhã e dito: Adonai Eloheinu Adonai Echad, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E isto não impediu em nada que odiassem alguém e quisessem matar alguém. E mais do que somente odiar e matar, que por si só já são coisas terríveis, mas eles estavam sendo deliberadamente, gritantemente contrários a Deus, a quem eles supostamente tinham feito uma oração, pelo menos uma, apenas algumas horas antes. De que espírito somos? Nosso coração é um coração compassivo, amoroso. Nosso coração é um coração disposto a servir a Deus. Nosso coração é um coração que realmente adora e louva o Senhor por nos ter salvo. Meus amados irmãos, esta é a primeira reflexão. De que espírito somos? A segunda reflexão é a seguinte: Deus é o Senhor de tudo, de todos, e faz todas as coisas acontecer segundo a sua vontade. Cremos nisso? Cremos que a pandemia do coronavírus, que nós sequer imaginávamos que ia nos alcançar, cremos que Deus sabia disso? Cremos nisso?
Cremos que Deus está no alto e sublime trono mesmo agora. Cremos que Deus é fiel para guardar as suas promessas no que diz respeito a nós. Porque eu vou dizer uma coisa, meus amados irmãos, guardem que as palavras são simples para nos ajudar a memorizar. Se estamos vivendo um tempo de provações, é para que nesse tempo abundem, transbordem comprovações de que nós somos do Senhor. De que nós somos do Senhor. Dizer aos irmãos que esconder-se no tempo de live é tão fácil. Mas se o crente é crente, não precisa de estar escondido ou exposto, ele vai viver a sua vida cristã normal. Dizer aos irmãos que desesperar-se quando parece... Eu confesso aos irmãos, eu orei ao Senhor esta semana para que Deus me ensinasse mais a confiar nele. Porque eu precisei ir ao centro para ir ao banco. Fazia que eu não ia ao centro da cidade. Eu não tinha visto as pessoas morando em barracas lá nos quarteirões fechados da Praça 7. Eu não tinha visto aquilo. E aquilo me chocou profundamente, espantou profundamente. E no meu coração eu receei, como se eu não conhecesse o Deus Criador de toda a terra. Como se eu não conhecesse o dono do ouro e da prata. Como se eu não conhecesse aquele que pelas suas promessas prometeu que vai cuidar do seu povo. Então eu orei e disse, Senhor, ensina a confiar mais no Senhor. Porque Paulo foi capaz de confiar em Deus enquanto estava apanhando. E enquanto estavam gritando que ia matá-lo, e parecia que iam. E ele, no entanto, confiou em Deus. O tempo de provações é um tempo de comprovações. Enquanto somos provados, honramos o Senhor com a confiança do nosso coração e assim mostramos quem Ele é para nós. Terceira reflexão, e eu quero que você escute com muita atenção o que eu vou dizer agora. Deus deu para Paulo um livramento, mas Paulo usou este livramento para honrar o Senhor. Quando Paulo nasceu, Deus deu para Paulo, e é claro que Deus já sabia tudo de antemão, o direito de cidadão romano. Você leu isso no final do capítulo, não leu? Mas Paulo usou aquilo para melhor servir à causa do Evangelho. E a lição é simples. Deus nos tem dado bênçãos, livramentos, privilégios e confortos. Para que nós usamos estas coisas? Para quê? Se Paulo tivesse seu coração cheio de si, ele teria usado aquela oportunidade para se defender e falar, esse povo é mentiroso, e vocês são besta que acreditam neles. Paulo tinha que ser mineiro para falar desse jeito, né? Mas tudo bem. Vocês é besta. Mas Paulo não usou aquele livramento para defender a sua própria reputação. Paulo usou aquele livramento para evangelizar, escute isso aqui, Paulo usou aquele livramento para evangelizar as mesmas pessoas que minutos antes estavam batendo nele, arrastando e querendo matá-lo. Foram as mesmas pessoas que ele evangelizou, desejando verdadeiramente que elas fossem salvas. Veja, meus amados irmãos, que se Deus nos tem dado livramentos, privilégios, bênção, conforto, Deus nos está dando coisas com as quais nós o serviremos melhor. Você recebeu a notícia, seu salário dobrou. Bom, hein? Vou comprar uma TV grande, vou comprar umas roupas novas, vou comprar... Não, meus amados irmãos, eu quero insistir com você que o cristão não pensa assim. Eu quero insistir com você que o cristão enxerga tudo, seja um salário mínimo, seja 15, seja 20, seja 35 salários mínimos, que Deus lhe der, Deus enxerga aquilo como algo que Deus colocou na sua confiança, para servir a Deus e para honrar a Deus. Todos nós temos que pensar assim, porque a quem muito é dado, a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado,
muito será cobrado. Eu estimulo você, meu irmão e minha irmã, a olhar para as bênçãos que Deus te tem dado. Porque nem todos nós, talvez nenhum de nós, vai comparecer diante de um tribunal por causa de Cristo. Mas todos nós somos provados em todo o tempo. Somos provados pelas perseguições, pelas críticas, pelas tentações, assim como somos provados pelas bênçãos e pelo que fazemos delas. Se eu olho para aquele saldo e desejo mais um relógio novo do que a expansão do reino de Deus, então eu preciso olhar para dentro do meu coração e perguntar de que espírito eu sou. 3 reflexões. De que espírito somos? Deus promete cuidar de nós. Nós confiamos em Deus. Deus nos tem dado bênçãos e privilégios. O que nós temos feito com estas bênçãos e privilégios? Antes do culto eu li uma mensagem do pastor Oswaldo. Pastor Oswaldo, 48 anos atrás, foi batizado pelo pastor Bittencourt, que Deus chamou hoje de manhã. Dentro do batistério, eu fiquei tão emocionado de ler isso. Dentro do batistério, o pastor Bittencourt perguntou para o jovem Oswaldo, disse: Oswaldo, se for preciso morrer por Cristo, você morrerá? Obviamente ele disse sim, afinal de contas ele foi batizado. Sabe quem morre por Jesus? Quem vive para Jesus. Quem vive para si, não morre por Ele. Que Deus coloque a sua palavra no nosso coração. Vamos orar. Ó Deus e Senhor, nós nesta hora queremos te dar graças por Jesus Cristo, nosso Senhor. E queremos te dar graças pela tua palavra, que recebemos, ó Deus, nesta hora de culto. Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender verdadeiramente o que o Senhor quis falar conosco nesta hora. E que pela ajuda desse mesmo Espírito, nós possamos responder a Ti com a nossa vida, que nós possamos responder a Ti com tudo aquilo que somos e temos. Ao começarmos, Senhor, esta semana, nós Te adoramos pela Tua presença nas nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, e pedimos, Deus eterno de amor e de graça, que o Senhor nos guarde bem perto do Senhor. E que Tu nos ensines, ó Deus, a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a nos dedicar ao Senhor, a honrar e servir o Senhor. Ó Deus, a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Guarda-nos ao longo deste dia, guarda-nos nos próximos dias, todos os dias, até que o Teu Filho venha nos buscar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos concluir o culto da manhã. Agradecemos esses irmãos que estão servindo a Deus na música, na portaria, no som, na mídia, na transmissão ao vivo. Agradecemos a você que está participando conosco via YouTube, especialmente se você está nos visitando, entre aspas, muito obrigado. Se ainda não curtiu este vídeo, faça isso. Se não se inscreveu no canal, faça isso. Quero deixar aí também o seu comentário. Nós que estamos aqui, obrigado pela presença de cada um, o casal que nos visita, muito obrigado, Deus os abençoe. Nós, amados irmãos, ficamos por aqui. À noite estaremos novamente aqui para adorar a Deus. Que o Senhor nos guarde no seu amor e nos dê um domingo muito feliz. Deus te abençoe.